Bom dia, igreja! A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que alegria estar na casa do Pai, na comunhão dos santos. Dia de ceia, dia de morte. E batismo, né? Batismo é morte do velho homem, para que nasça o novo homem em Cristo Jesus. Saúdo você também que nos acompanha no YouTube. Que a graça de Cristo te alcance. Receba o nosso abraço fraternal. O tema da reflexão de hoje é as marcas do cristão. As marcas do cristão. Entenda-se como marcas as características, os comportamentos, o fruto que um cristão deve ter. E hoje a proposição dessa manhã é que nós tenhamos uma reflexão bíblica autoconfrontativa. Uma autoanálise, uma anamnese espiritual. Se eu tenho ou não essas marcas de um verdadeiro cristão. Obviamente que marcas características, tem algumas que são mais fáceis de identificar. Se eu perguntar para vocês quais são as marcas de um índio, é fácil, todo mundo tem um estereótipo de um índio na cabeça. Se eu perguntar qual é a marca de um asiático, também você vai falar olho puxado, cor de pele, característica. Você pode perguntar qual é a marca de um militar, você tem um estereótipo de militar, de postura, de disciplina. Se eu perguntar quais são as marcas de um atleta, também você tem algumas marcas que para alguém ser um atleta tem que ter. Mas e se eu perguntar qual é a marca de um brasileiro? Alguém consegue distinguir? O que é um brasileiro? Não dá para distinguir. Porque ele é tão complexamente misturado, né? Ele é índio, branco, negro, alto, muitas etnias misturadas, a gente não consegue descrever o que é um brasileiro. Se eu perguntar para você, me digam as marcas de um artista. Qual artista? Depende do artista. O músico tem uma característica, o artista da poesia tem outra característica. E hoje a proposição é que a gente investigue quais são as marcas de um verdadeiro cristão. Ela não tem a ver com roupa, ela não tem a ver com uso e costume, ela não tem a ver com o jeito que você fala, se você fala um crentez muito fluente, ela não tem a ver se você tem uma boa memória para recitar versículos de cabeça, ela não tem a ver com o adesivo que você tem no seu carro, ela não tem a ver com a bio do Instagram, ela não tem a ver nem com a cruz de Cristo que você possa carregar no seu pescoço, ela não tem a ver com a tatuagem mais linda que você possa fazer sobre Jesus Cristo ou sobre a cruz, porque a marca de Cristo, ela não é externa. Ela é interna e ela é pautada em atitudes e comportamentos amparados na Bíblia. Essa é a nova aliança. Na antiga aliança, os judeus eram marcados no corpo. Para saber se você era judeu ou não, você tinha que ver a marca do corpo. Na nova aliança, Jesus Cristo, ele marca o coração e através da marca do coração surgem comportamentos que são comportamentos semelhantes ao do mestre. Até porque, meus irmãos, nós estamos num país que o IBGE crava que existem aproximadamente 90% de cristãos, entre evangélicos e católicos. Mas essa estatística ela é pautada pelo que a pessoa fala de si. Você é um cristão? Eu disse, sou. Pronto, acabou. Mas isso é muito simplório, até porque um país com 90% de cristãos era para estar longe da nossa realidade. Era para ser quase no céu. Era para estar ali 90% de cristãos genuínos reunidos num país, era para a gente estar lá quase no céu. Só convertendo os 10% que faltava. E não é isso que a gente observa. Porque dentro desses 90% de cristãos tem muito admirador, tem muito curioso, tem muito cliente, tem muito fã, tem muito amigo, que se perguntar aí no IBGE, você é cristão? Eu digo, sou cristão. Por quê? Não sei. Só sei que foi assim.
E sobre falar de si mesmo, tem um pensamento que eu gosto de ressaltar. Pode passar um papagaio falar que ama Jesus não o torna cristão. Você pode ensinar um papagaio a falar que ama Jesus, se você for um pouquinho esmerado. Depois de algum tempo, um papagaio vai estar replicando que ama Jesus. Isso não o torna um discípulo, isso não torna um servo, ele não tem as marcas de Cristo. Longe disso. Porque a igreja de Cristo, o cristão genuíno, ele se torna um discípulo. Se tornando um discípulo, ele se torna testemunha de uma causa. E sobre as marcas de um cristão, eu gostaria também de fazer uma outra reflexão. Pode passar mais uma. Se você fosse preso por ser cristão, haveria provas suficientes para lhe condenar? Queria que você refletisse nessa pergunta. Você é preso, acusação, cristão. Vamos investigar se ele é mesmo. Existiria provas suficientes para lhe condenar ou você seria absolvido facilmente? Ah, não, só vi lá uma bio do Instagram meia boca, vi ali um crucifixo grande e uma Bíblia aberta. Ou não, investigaram, o vizinho falava, o colega de trabalho falava, o porteiro falava, pessoas, eu vi esse cara manifestando os dons, eu vi ele curando, eu vi ele intercedendo, eu vi... Existiria testemunha suficiente para dizer, acuse mesmo. Realmente ele é cristão. Ou se chamassem para o tribunal, cadê as testemunhas de acusação para ser cristão? Não tem nenhuma. Não é não. É só ele que diz que é. Só ele que diz que é. Meu velho pai, ele tem um pensamento que ele me ensinou e diz, bom é quando os outros falam. Blaise Pascal vai dizer, queres que tenha estima por ti, não fales de ti mesmo, né? Não é você falando. E esse é um pensamento duro, meus amados irmãos. Se você fosse preso por ser cristão, haveria provas suficientes para condená-los? Ou você ia dizer, ufa, escapei? Porque hoje tem muitos cristãos genuínos que estão sendo presos e estão sendo condenados por ser genuínos cristãos em países perseguidos. Abra suas Bíblias em Atos capítulo 11. Nós vamos fazer essa autoanálise, essa anamnésia espiritual com base na palavra de Deus. Um evento muito importante da história da igreja. Se puder colocar o texto corrido, que depois a gente volta para a apresentação, por favor. E aqui eu queria dar um breve contexto. Em Atos 11, é a primeira vez que seguidores, testemunhas, amigos de Jesus foram chamados de cristãos. O termo cristão foi cunhado em Atos 11, na igreja de Antioquia. E aqui é um ponto muito importante da história, porque quem deu o título de cristãos foi a comunidade. Uma cidade olhou um grupo, um agrupamento de seguidores de Cristo e disse, esse é cristão, são cristãos. Que significa pertencentes a Cristo, seguidores de Cristo. E aqui dando um contexto macro, Estevão, diácono, foi apedrejado e a igreja, com medo, começa a se dispersar. E chegam numa cidade muito importante para o Império Romano, chamado Antioquia, a terceira maior cidade do Império. Você tinha Roma, a capital do Império, o centro político. Você tinha Alexandria, o centro intelectual. E você tinha Antioquia, que é um local ali perto da Síria, da Turquia hoje, que era o centro comercial. Para alguns definiam Antioquia como uma Nova York da época, uma cidade cosmopolita, que todo mundo ia para fazer negócio. E ali surgiram muitas pequenas sinagogas de judeus. E ali, através da graça do Espírito Santo, os servos de Cristo na época começam a avançar o evangelho, Jerusalém, Judeia, Samaria, e a próxima grande parada é Antioquia, uma cidade muito relevante para que a partir daí o evangelho ele cresça e
prevaleça. Vamos ler o texto sagrado, meus amados irmãos. Atos 11, 19 ao 30. Sagrada Escritura, vou ler na NVI. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícia desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este ali chegando, vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante o ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Grave isso aqui, verso 26, parte B. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia, um deles, Ágabo, levantou-se pelo Espírito, predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia e fizeram enviando suas cartas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Amém, Senhor. Entendendo que a linha do tempo, Jesus já tinha ressuscitado, subido aos céus, a igreja primitiva começava, mas já fazia mais ou menos 10 anos que discípulos de Cristo, servos de Cristo, existiam, mas num local específico, num tempo específico, olharam para ele e disseram, cristãos. E dentro desse texto aqui, eu quis fazer a análise reversa. O que o povo de Antioquia viu nesses homens para chamá-los de cristão? Cristão é o efeito. Mas quais foram as causas? O que é que esses homens viram de comportamento nesses cristãos para definirem dessa forma? E que nós possamos analisar cada um de nós se temos esses comportamentos. Separei aqui 9 lições sobre as marcas de um verdadeiro cristão. A primeira delas é: prega o evangelho. Verso 20. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito de Jesus. Um fato importante, um pouco antes disso, aconteceu o evento onde Pedro vai à casa do centurião romano Cornélio e tem toda aquela situação espetacular que ali Pedro, um dos líderes da igreja, entendia que o Espírito Santo, que o evangelho não era só mais para os judeus, era para os gentios também. E esses homens, eles chegam a Antioquia e existia um grupo, o que tem lá no verso 19, que eles pregavam só para judeus. Mas existia um grupo que começou a pregar para todo mundo, começou a falar de Cristo, começou a falar do reino, começou a falar do evangelho. E aqui, meus amados irmãos, se o evangelho é a boa notícia, é a melhor da notícia, é a única notícia, a notícia da notícia, como é que eu fico com ela só para mim? A palavra de Deus descreve o evangelho como uma pérola de grande valor, como o tesouro escondido. Quando alguém vê, não tem como desver o que viu. Eu largo tudo e aquilo se torna a prioridade da minha vida. E esses homens, eles chegam nessa cidade e começam a falar de Cristo, do evangelho, do reino. E a reflexão: tem como ser cristão e não professar esse reino, não falar desse reino?
não falar de quem te salvou, não falar das obras de Cristo, não ter um espaço para falar de um testemunho, de uma graça? Até porque a palavra de Deus fala que a boca fala do que o coração está cheio. Se você está cheio de Cristo, naturalmente, é pouco provável você estar com um tempo com um cristão e em algum momento Cristo não sair na conversa. Naturalmente. Naturalmente, Cristo aparece. Não estou dizendo para você ser do Talibã de Cristo. Não é isso. Não ser um louco, um insensato, um insuportável. Esse é um lado que temos que ter muito discernimento, que também não tem esse aparato. Mas também você ser um 007, que ninguém sabe qual é a sua fé, o que você professa, também é um ponto de altíssima atenção. E tem um pensamento que é atribuído a São Francisco de Assis, que ele é muito conhecido e tem servido muito para pessoas se acovardarem e se esconderem. Vá, pregue e, se possível, use palavras. É uma deturpação do pensamento dele. Ele está dizendo, seu testemunho tem que ser tão grande, que aí depois as pessoas perguntam e você vai falar. Mas o crente 007, ele diz, não, eu vou ficar aqui de boa, não vou falar nada. Cristão, meus amados irmãos, não é para ser politicamente incorreto. Eu sou muito politicamente correto. Eu respeito todos os espaços. Eu não quero, não. Nós temos que ser politicamente incorretos com a graça de Jesus Cristo. Nós temos que ser intencionais por almas. Sim ou não? Amém. Mas entre ficar com esse pensamento deturpado e com o que Jesus falou em Mateus 28, que diz, ide por todo o mundo e pregar o evangelho, batizando e ensinando. Como é que você vai fazer isso sem falar? Como é que você vai falar isso sem professar? O próprio Atos nos mostra a situação de um homem perdido, com o texto de Isaías nas mãos, um etíope, e ele olha, como é que eu vou aprender se não tem quem me ensine? Temos que falar. Temos que falar. Temos que falar. E a primeira marca para nossa auto-reflexão é, você tem falado de Cristo abertamente? Você tem orado? Quando tem uma oportunidade, você ora? Você fala? Ou não? Eu sou muito politicamente correto. Não, eu só fecho os olhos aqui, eu estou fazendo minha oração aqui no Espírito, discernindo, camuflado. Cuidado, para você ser tão camuflado que Jesus pode te dizer, eu não te conheço. Cuidado. Segunda característica daquele povo que estava em Antioquia, tem a presença de Deus. Aqui o verso 21 fala desse povo, a mão do Senhor estava com eles. Com eles quem? Com o povo, com os discípulos, não com os discípulos, com os servos que chegaram naquela cidade. E depois Jerusalém envia Barnabé, e olha qual é a descrição de Barnabé. Ele era um homem bom, cheio do Espírito e de fé. Então, se você aceitou Jesus Cristo, você passa a ser um templo do Espírito Santo. Você passa a viver no sobrenatural. Você passa a viver por graça, no poder de Deus. E ali aquela comunidade começou a ver, a mão de Deus é com esses caras aí. Chegou uma galera nessa cidade e eu vejo a mão de Deus com eles. Eu vejo a mão de Deus com eles. Chega Barnabé, é um homem cheio de fé, cheio de graça, cheio de poder. E a mão de Deus, ou o braço de Deus, é descrito mais de 60 vezes na Bíblia, com um contexto de ajuda, poder e proteção. Cara, Deus ajuda esses caras. Deus protege esses caras. Deus, ele age com poder através da vida desses caras. Desse povo, desse ajuntamento. E a segunda reflexão, a segunda pergunta é, você pode dizer que a poderosa mão de Deus está contigo? Misericórdia. Você pode dizer que a poderosa mão de Deus que sustenta todas as coisas está contigo, meu irmão? Misericórdia. Eu te seguro pela tua mão e te sustento.
É isso que o Senhor diz. Ou você tem ou você não tem. E isso tem que ser perceptível para as pessoas ao teu redor. A graça de Cristo tem que ser perceptível. Não eu dizer, eu sou espiritual, eu sou uma bênção, eu sou a quarta pessoa da... Não. As pessoas têm. Existe favor na vida desse homem. Existe graça, existe poder, existe algo que eu não consigo entender. Aí a pessoa vai perguntar, como é que é? Como é que você consegue? Aí você deixa a bola quicando, né? O goleiro já caiu. Aí você fala. Deixa eu dizer, não é sobre mim. Não é sobre mim. É sobre Cristo. Ponto 3. Gera fruto. Os mesmos trechos. O 21 vai dizer, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Falando dos servos lá de Antioquia. E sobre Barnabé, depois que eles chegam, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Muitos creram, muitos converteram, muitos foram acrescentados, fruto. O cristão gera fruto. Tão simples quanto isso. Não podemos ser arrogantes e dizer que eu converto, não. Quem converte é o Espírito Santo, através do sobrenatural. Mas graciosamente, ele usa os seus instrumentos. E temos que entender que vivendo esse reino, exalando esse reino, sendo um servo de Cristo, temos que impactar a vida das pessoas. Temos que gerar fruto. Porque sobre não ter fruto é um ponto de altíssima atenção. O evangelho, por muitas das vezes, ele pauta a pessoa, a árvore, pelo fruto, não pela árvore. A qualidade da árvore não está nela mesma, é no fruto que ela produz. O próprio Mestre Jesus, em Marcos 11, ele vê uma figueira, tem fome, a figueira era muito bonita, frondosa e não achou um fruto. E chegando lá ele diz, nunca mais ninguém come o fruto de si, seque. E é interessante que o texto segue lá na frente, Pedro vai voltar pelo mesmo caminho e vê aquela figueira seca. Ele diz, rapaz, não é que secou mesmo? Esse Senhor tem o poder de ver algo que está aparentando ser uma coisa que não é, mostrando uma sombra que não tem, um fruto que não tem. Então seque logo, para que você seja exatamente o que você é, sem fruto, seco. E Pedro, ao ver aquela figueira, tempo depois, ele se assustou. Rapaz, Jesus desnudou aquela figueira. Então, a terceira marca é que um cristão genuíno, ele gera fruto. Ponto. Amém, irmãos? Aí vai ter, e óbvio que existe um desconto para os novos na fé, estão sendo treinados, estão amadurecendo, normal. Mas não dá para ficar 25 anos em treinamento, né? Não, eu estou aqui num treinamento, estou me adaptando. Aí depois eu vou jogar. Cuidado, irmão. Cuidado. Temos bons exemplos bíblicos de pessoas que não esperaram nada. Igual a mulher samaritana. Entendeu que é o Messias, foi lá e ganhou uma cidade. Ponto 4. Uma outra marca do cristão. Ele alegra-se com o reino, ele alegra-se com as coisas do reino. Aqui é Barnabé chegando na cidade. Aqui só abrindo um parêntese, começou a acontecer esse mistério, esse mover em Antioquia, e chegou relatos em Jerusalém, nos líderes da igreja, nos apóstolos, nos discípulos, e eles enviam Barnabé para ver o que estava acontecendo. Barnabé, vai lá, ver o que está acontecendo, se é mistério, se é poder ou se é pataquada. E Barnabé chega em Antioquia para analisar. E olha o que a palavra de Deus fala no verso 23. Este, Barnabé, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Barnabé chega com autoridade, enviado de Jerusalém, para ver se mover em Antioquia, e quando ele chega, a descrição é que ele ficou alegre. Ele não perguntou, qual é a doutrina que você está usando? Você é de qual apóstolo mesmo? Você está da corrente do Pedro ou você está da corrente do Tiago? Como é que é?
Vamos fazer um relatório protocolar aqui para me ver? Como é que está as finanças da sinagoga? Não. Ele se alegrou, porque viu pessoas se convertendo. Pessoas se quebrando. E é o que nós vamos ver hoje, meus amados irmãos. Pessoas que são alcançadas por esse Cristo e descem as águas e dizem, eu quero isso. Se isso não te alegra, meu amado irmão, nada mais é para te alegrar. Se você perde a concepção de almas e de vida, misericórdia. A igreja tem gostado mais de testemunho de promoção do que batismo. Misericórdia. Tem mais gostado de cura sentimental, que tudo isso acontece, meus amados irmãos. Amém, é graça de Deus, glória a Deus por isso. Mas eu preciso te dizer, isso não é o cerne do Evangelho. O cerne do Evangelho é salvar pessoas perdidas, condenadas ao inferno, mortas, para uma nova vida. E se isso não nos alegrar, o que é que vai nos alegrar? O que é que vai nos alegrar? Porque Lucas 15 vai dizer, né? Digo-vos assim, haverá mais júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Uma outra reflexão é, realmente nós nos alegramos quando o reino avança? Quando alguém consegue fazer algo lindo para Cristo? Quando você vê pessoas se convertendo, se dobrando ao Senhor? Ou você fica, eu nem participei? Não é da Batista Manaim? Misericórdia, misericórdia. É um só reino, um só Senhor, que Cristo é o cabeça. Temos que nos alegrar ao ver. E foi isso que Barnabé nos ensinou. Ele chegou lá, não só se alegrou e disse, e os animou, continua assim, tá bom demais. Permaneçam firmes na fé. Ponto 5. Amam a palavra. E quando o encontrou, aqui, Barnabé, ele passou um tempo com aquela igreja, e a igreja cresceu exponencialmente. E ele foi a Tarso chamar um reforço, um tal de Saulo. Saulo, vamos lá para Antioquia? Me ajuda lá? Saulo ainda não era o grande Saulo, o grande apóstolo. Ele teve 2 pequenas aparições, pregou um pouquinho em Damasco, saiu escorraçado que quase morreu, e ele estava lá na vida ordeira dele, em Tarso. E Barnabé, foi ele que apresentou Saulo aos líderes da igreja, disse, eu preciso de reforço. E ele foi lá e pegou Saulo. E quando encontrou, Saulo levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinavam a muitos. Assim, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Eles estavam cumprindo a plenitude de Mateus 28, parte final. Porque todo mundo diz, ide por todo mundo, fazer discípulos, batizando, mas o final o pessoal esquece, ensinando-os a obedecer. E como é que ensina? Palavra. E o texto é categórico, dizendo que Barnabé e Saulo, eles gastaram 1 ano da sua vida ensinando a igreja. Ensinando a igreja. Se isso não é amor à palavra, aí vai ter o espertão que vai dizer, mas o Novo Testamento não estava nem escrito ainda. Mas eles ensinavam o Antigo Testamento, baseado na concepção do Messias, e testemunhavam Jesus Cristo com base no Antigo Testamento. Era isso que eles faziam. Então, meus amados irmãos, preciso ser honesto com cada um de vocês. Não dá para dizer que é cristão e não ter amor à palavra. Não dá. Não dá para ser cristão e você ter outras coisas que te guiem, que não seja a palavra de Deus. Ela tem que ser a sua bússola, ela tem que ser o seu alicerce, ela tem que ser o seu alimento. Não tem como. Eu amo Cristo, mas não amo a palavra de Deus, não me relaciono com ela. Mas se a própria palavra de Deus, Jesus diz que ele é o verbo, a própria palavra. Mas amar a palavra de Deus não tem nada a ver com o tamanho da Bíblia que você carrega. Ela está
realmente sobre você gastar uma vida tendo a Bíblia como centro. E para saber se eu amo a palavra de Deus, volto a dizer, não é sobre palavras vãs. As atitudes é que tem que confirmar isso. Você ama a palavra de Deus e qual é o espaço que ela tem na sua vida? Se você diz que ama, qual é o espaço que ela tem na sua vida? Qual é a prioridade dela? Isso tem que ser medido pelo tempo que você gasta com a palavra de Deus. Você e a palavra de Deus. Tempo na igreja não conta. Não conta. Ah, estou aqui, eu venho na Manaim, 2 cultos por semana, pastor lê ali. Isso não conta. É relacionamento pessoal e direto com a palavra de Deus. E depois disso, essa é a fase 1. Aí a fase 2, meu amigo, tenho que dizer, piora. Que ela vai relevar as podridões do teu coração. Vai te mostrar quão ruim você é. E você vai ter que, sendo confrontado com isso, viver de arrependimento em arrependimento, de misericórdia em misericórdia, sendo ensinado, tratado e lavado por essa palavra. Isso é graça. E a obediência à palavra de Deus, inegociável. 2 Timóteo 4:2 vai dizer, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo, repreenda, corrija, exorte, com toda paciência e doutrina. Jesus nos falou que o povo perece porque não conhece a palavra e o poder de Deus. E é triste, meus amados irmãos. É triste. É triste. É muito triste. Você vê pessoas que externam a fé e o alicerce base da fé, que a palavra de Deus, não é vivo na vida da pessoa. É triste. Você ama a palavra de Deus? Como expressa esse amor? Autorreflexão. Como você expressa esse amor pela palavra de Deus? Ponto 6. Ser cristão é também ter dom do Espírito. Verso 28. O verso 27 fala que eles enviaram, a igreja cresceu e alguns profetas de Jerusalém desceram para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se pelo Espírito, predisse uma grande fome que sobreviveria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio, o imperador Cláudio. Apenas para sacramentar, essa fome ela é um registro histórico. Existiu realmente no reinado de Cláudio uma grande fome que assolou aquele lado do mundo. E um profeta Ágabo, ele chegando lá em Antioquia, ele faz essa profecia. E aqui, meus amados irmãos, sobre dons, a gente tem que ter muito cuidado, porque existem os dois extremos. Tem um extremo que é só dom, mistério, e tem um que nega tudo. Não é nenhum nem outro. E obviamente, meus amados irmãos, quando a gente fala em dons, todo mundo vai lembrar de 1 Coríntios, os dons espetaculares do Espírito Santo, dom de profecia, dom de cura, línguas, interpretações de línguas, discernimentos de espírito, isso é maravilhoso. Mas não são esses únicos dons que a Bíblia fala. Olha o que Romanos 12, 6 e 8 vai dizer. 6 a 8 vai dizer. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se o seu dom é ensinar, ensine. Se o seu dom é dar ânimo, que faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Então esse dom tem que ser externado. Rapaz, se você não se enquadrou em nenhum desses, misericórdia. Misericórdia. Pelo menos dar ânimo você consegue, pelo menos uma pessoa macambuza, abatida, pelo menos dá um ânimo, você vai dizer, Deus é contigo, você já está exercendo o dom. Mas ele é assim, se você é para servir, sirva. Se é para ensinar, ensine na proporção da sua fé. Se é dar ânimo, dê ânimo. Se é contribuir, faça com zelo. Se é exercer a liderança, faça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Só que também, dentro dos dons espetaculares de 1 Coríntios, a galera esquece da fé. Fé também é um dom.
É um dom, fé. Então, a igreja, o cristão, ele tem que externar esse dom, a fé. Não podemos esquecer também o que Paulo deixou ensinar à igreja de Corinto. Você pode ter tudo isso, mas se não tiver amor, de nada vale. Consigo ver amor na sua vida? Ponto 7. O cristão, ele é piedoso e é confiável. Igreja nova, gente, cheia de pessoas se convertendo, mistério. Um ano de igreja. O profeta prediz aquela fome, aquele caos, e começa a acontecer, e olha o que acontece, né? Os discípulos, cada um... Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajudas para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram enviando as suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Até o bolso de Antioquia já tinha se convertido, meus amados irmãos. Em menos de um ano. Eles viram que ia ter uma dificuldade, e a dificuldade começou a acontecer, e na Judéia era um local mais pobre, eles estavam na região mais abastada do reino, região cosmopolita. Eles juntaram uma grande oferta para enviar para os irmãos da Judéia. E aquilo a gente ainda escuta isso, né? A última parte do cristão que se converte é o bolso. E é uma tristeza, né? Porque é uma luta, né? A palavra de Deus diz que existe dois senhores, Deus e o dinheiro. Quando você converte o bolso é que o senhor do dinheiro realmente foi destronado. Enquanto não, você ainda está ali lutando com dois senhores. E eles enviaram essas ofertas. Então, ser cristão é ser piedoso, é ser misericordioso, é habitar na dor alheia. O sofrimento do outro, a dor do outro também passa a ser sua. Só que aí tem algo bem interessante, né? Eles só não eram piedosos, como também eram confiáveis. E eles pegaram todas essas ofertas, entregaram na mão de Barnabé e Paulo, e disse: leva. Leva. Sem nenhuma dúvida que essa oferta chegaria ao destino, sem ser corrompida, sem ser misericórdia, né, meus amados irmãos? Com tanto escândalo que a gente vê. Eu louvo a Deus. Imagino o testemunho de Paulo e Barnabé no meio dessa igreja, que eles juntaram tudo. Leva o mais rápido possível. Não mandaram nem um espião. Vou mandar um aqui só para monitorar, ver se chega da maneira que nós enviamos. Então, meus amados irmãos, ser cristão é ser piedoso e também é ser confiável. Quanta crise de confiança nós temos visto no meio dos cristãos. Quanta crise de confiança. E por último, para encerrar aqui o último ponto, é que é reconhecido como cristão. Parece um pleonasmo, parece uma redundância. Para ser cristão, você precisa ser reconhecido como cristão. Verso 26, parte B. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristão. Uma cidade pautada no comércio, idolatria, diversos deuses, corrupção e imoralidade. E chega um grupo e começa a professar uma fé, falar de um Deus. Pessoas se convertem, o mistério acontece, vidas são transformadas, vícios são abandonados, ídolos são destronados. E ali vai crescendo, 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 crescendo a um ponto que a comunidade diz: cristão. Cristo já tinha subido aos céus 10 anos antes. 10 anos antes. E 10 anos depois eles veem o comportamento do mestre tão vivo na vida de uma pessoa que diz: cristão. 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 E eles começaram até com intuito meio pejorativo. Mas cristão, para entender o que é ser cristão, tem que entender primeiro o que é que significa ser Cristo. Jesus Cristo, Cristo não é o sobrenome de Cristo. Não era Maria Cristo nem José Cristo.
Cristo era um título que foi dado a Jesus. O Messias, o ungido, o enviado. Cristos. E quando eles falam cristão, eles pegaram Cristos e adiciaram no radical um adicional aqui que era o ianos, cristianos. E ele falava, eles são pertencentes a esse Messias. Eles são seguidores desse Messias. Eu vejo tudo aquilo que falavam daquele Messias, essas conversas que falaram do sobrenatural de alguém que andou em Jerusalém e mudou o curso da história, eu vejo na vida desses cristianos. E a pergunta que fica é, se 2025 anos depois, alguém consegue olhar para um de nós e dizer, eu vejo Cristo. Eu vejo Cristo. Eu vejo Cristo. E não é sobre eu falar de mim mesmo, eu sou um cristão. É sobre ser reconhecido como tal. E o interessante, meus amados irmãos, que em toda essa jornada de Antioquia, não tem nenhuma característica externa. Não diziam se eram magros, alto, gordo, se tinham cabeça raspada, se mantiveram. Não é nada sobre externo. Não diz quais eram as roupas que vestiam, não diz se usava quipá ou se abandonaram o quipá, qual era a cor da vestimenta. Não tinha nada externo. Era sobre as atitudes. E a igreja, se amoldar o externo é muito fácil, meus amados irmãos. 2 cursinhos aí de igreja, você diz qual é a roupa, o que é que pode, o que é que não pode, se pode isso, se não pode aquilo. 2 semanas você já está paramentado, envelopado no formato da doutrina que você seguir. Entre N doutrinas. Mas a transformação interna, como foi vista em Antioquia, é outra coisa completamente diferente. É Jesus Cristo que gera a transformação. O Santo Espírito de Deus que começa a reverberar e as pessoas dizem, é cristão. É cristão. Não é sobre o que você diz sobre você. É o que dizem sobre você. E olha o poder dessa igreja, meus amados irmãos. Uma igreja, olha o que Atos 13, 1-3 vai dizer. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém que foram criados com Herodes o tetrarca e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Esse é o poder de uma igreja de cristãos. Oração, jejum, palavra, guiado pelos Espíritos. Até a igreja de Antioquia, gente, Saulo era um comum. Ele foi enviado por essa igreja de Antioquia. Ele foi abençoado por pessoas que a gente nem lembra o nome. Mas a partir daí, Saulo começa o seu grande ministério. Vamos recapitular, meus amados irmãos, o que vimos nessa manhã sobre as marcas de um verdadeiro cristão. São 8 pontos que eu separei aqui com base nesse texto. A primeira delas é, o cristão ele prega o evangelho. Ele tem a presença de Deus. Ele gera fruto. Ele alegra-se com o reino. Ele ama a palavra de Deus. Ele tem o dom do Espírito. Ele é piedoso e confiável. Ele é reconhecido como cristão. Tarefa de casa. Anamnésia de como é que nós estamos nesses 8 pontos. Como nós estamos nesses 8 pontos. E que o Espírito Santo nos guie. Que o Espírito Santo nos guie. E o problema da igreja antiga, meus amados irmãos, eram pessoas sem Cristo ou falsos cristãos que se autodenominavam ser uma coisa que não eram. É muito diferente de hoje, gente. A gente tem um grande grupo sem Cristo
e um grande grupo que diz ser cristão e nem tem noção da profundidade que significa ser o cristianos. Ser cristianos é ser é reverberar o que o Messias viveu e fez nessa terra. Mas Jesus, da mesma forma que ele demonstrou a sua graça com a igreja de Antioquia, ele continua vivo. Ainda estamos na graça. Ele continua dando a oportunidade para dizer: sai da religiosidade, sai da hipocrisia, sai dos usos e costumes e vem ser um verdadeiro cristão. Não brinca de ser crente. Só que depois, quando eu assumo ser um verdadeiro cristão, aí, meus amados irmãos, é um caminho sem volta. É tudo ou nada. É viver por esse Cristo, morrer por esse Cristo. E Jesus, ele era completamente um centro de tudo que nós vimos na igreja de Antioquia. Tudo era por Cristo. Mas aí, meus amados irmãos, tem algo muito relevante que a gente precisa entender sobre ser cristão. Na igreja de Antioquia, a igreja onde surgiu os primeiros cristãos, ela se movia por fazer Cristo conhecido e não por ser abençoado. Os verdadeiros cristãos, eles foram reconhecidos por cristão porque a causa de Cristo era prioritária, fazer Cristo ser conhecido e não ser abençoado e não receber as benesses. E infelizmente, quanto menos a gente se preocupa em fazer Cristo conhecido, mais a gente está se afastando de ser um verdadeiro cristão. Porque aí é troca. E infelizmente, quem quer ser abençoado? Quem quer fazer Cristo conhecido? É uma pergunta, quem quer fazer Cristo conhecido? Amém? Você pode ser abençoado. Não tem nenhum problema nisso. Isso, a bênção segue. Mas a prioridade é ser um verdadeiro cristão. É fazer Cristo conhecido. E eu volto àquela pergunta que eu fiz lá no início. Se você fosse preso por ser cristão, haveria prova suficiente para lhe condenar? Teria testemunhas suficientes para lhe acusar de ser cristão? Ou você estaria no júri sozinho e sem ninguém para dizer: não, 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 balela. Balela, só bota um louvor no carro de vez em quando. Balela. É só o tamanho do crucifixo no pescoço. Balela. Fez uma tatuagem emocionada e não consegue tirar e carrega no corpo. Balela. Vai na igreja todo domingo e nega a fé de segunda a sábado. Balela. Esse é o tipo de pergunta séria que nós temos que responder. Que no IBGE pergunta: você é cristão? Diz sim. Pergunta com o filho? Não. Pergunta para a esposa? Não. Pergunta para o vizinho? Não. Pergunta para o colega de trabalho? Não. Que nós possamos se examinar sobre ser um verdadeiro cristão. Amém? Vamos baixar as luzes, ter um momento de oração. Baixe a sua cabeça, feche seus olhos. Nós vamos adentrar logo mais no momento de ceia também. Vai preparando seu coração, seu espírito. A palavra de Deus foi semeada sobre as marcas de ser um cristão. Examina o seu coração. Eu prego a palavra, eu falo desse Jesus. Eu tenho a mão de Deus, o favor de Deus em mim. Eu me alegro com as coisas do reino. Eu efetivamente me alegro com as coisas do reino. Eu sou reconhecido como um cristão. Eu amo a palavra de Deus. Eu gero fruto. Essa é a anamnese espiritual, a reflexão, a autorreflexão que tem que ser feita nessa manhã. E nessa reflexão, se você se viu talvez aquém do que gostaria, amém. Sempre há oportunidade, ainda há oportunidade para se arrepender e mudar o caminho e seguir uma rota genuína e de fé. Eu tenho 2 convites para fazer nessa manhã. O primeiro deles, o primeiro convite é: se tem alguém aqui que nunca aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, esse Cristo, esse Messias, aquele que
morreu na cruz, que transformou a história, que fez esses homens viverem por Ele e para Ele em Antioquia. E para aceitá-lo é necessário tão somente se arrepender e confessá-lo publicamente. Se tem alguém aqui nessa manhã que quer fazer essa oração, erga a sua mão onde você estiver, eu quero orar por você. Se tem alguém que nos acompanha, faça também essa oração com fé, onde você está. É uma oração simples, mas poderosa. Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o Filho de Deus, que Tu és o Cristo, o Messias, o Salvador, o Redentor de toda a humanidade, de toda a história, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Perdoa, Senhor, os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida e do Cordeiro, em nome de Jesus. Mas o segundo convite é para crente, cristão, e que ao fazer essa autoanálise sobre ser um verdadeiro cristão, sobre as marcas de um cristão, você pode ter visto, eu quero mais, ou não está tão legal. Senhor, eu quero mudar, eu quero realmente professar, eu quero ser um Cristo, um pequeno Cristo, eu quero ser um cristão genuíno nessa terra. Eu quero te fazer conhecido, eu quero ter as tuas prioridades na minha vida mais do que ser abençoado por ti. Se você é essa pessoa, fica em pé no seu lugar, quero orar por você. É um momento de posicionamento espiritual. Talvez ser Cristo antes dessa palavra para você era algo mais simples. E à luz da palavra ela nos rasga e nos confronta a dizer que é muito mais. É muito mais. Cristo, Ele deu tudo por nós. E Ele exige que tenhamos um posicionamento condizente a isso. Senhor, meu Deus e meu Pai, a Tua igreja se levanta, Pai, clamando pelo Teu favor, querendo ser cristão, verdadeiros cristãos, pequenos cristos, pessoas de Cristo que te servem, que te obedecem, que vivem a prioridade do Evangelho. Querem, Senhor Deus amado, fazê-lo conhecido. Querem, Senhor Deus amado, reverberar o seu amor. Mais do que palavras, mais do que usos e costumes, mais do que a superficialidade do Evangelho. Querem sim mais de ti, mais da tua graça, mais do teu favor, mais do teu poder. Torna-nos, Deus, mais próximos de ti. Torna-nos, Deus, o reflexo da tua glória nessa terra. Que o mundo possa olhar para nós e dizer: é um cristão genuíno. Está em extinção, tá, mas ainda existe. Ainda existe, são poucos, mas ainda existem pessoas que vivem esse Cristo e que impactam por onde andam, família, trabalho, escola, universidade. Torna-nos, Deus amado, como esses homens de Antioquia, que sacudiram a cidade inteira, tão somente por viver Cristo e Cristo crucificado. Abençoa-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Chamar a pastora Ana, vai nos conduzir na ceia. Você já pode ficar em pé. É um momento de ceia. Pegue os elementos que você recebeu. Se você não recebeu, erga a sua mão. A equipe da Santa Ceia quer lhe servir, vai fazer chegar até você. Não disperse. Continue com esse tempo de reflexão. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. E esse é o momento em que a nossa igreja faz isso uma vez por mês. Porque é uma forma essencial e fundamental para que nós sejamos instruídos sobre estarmos em comunhão. Porque ser cristão também é ser forjado uns pelos outros, é ser lixado uns pelos outros. E esse cristão que todos veem, que é visível aos olhos de qualquer pessoa, até o ímpio consegue reconhecer um cristão. Até aquele que não conhece a Deus consegue reconhecer um cristão.
normalmente, geralmente, é alguém que se deixou e que se deixa viver na comunhão. É alguém que serve. É alguém que segue o exemplo máximo, que é Jesus Cristo. O nosso parâmetro máximo. Nós vamos celebrar a Santa Ceia a partir do texto de 1 Coríntios, onde Paulo nos diz assim, Coríntios 11, 1 Coríntios 11, ali a partir do verso 23, se os meninos puderem colocar. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este é o sangue, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor até que Ele venha. Isso é a palavra de Deus, garantindo para a gente que Ele vai vir. E nós estamos aqui em comunhão para celebrar o sangue do Cordeiro que nos purifica e que nos salva. Então, coma deste pão, com a consciência de que nós fazemos parte dessa aliança e que nós vamos defender esta comunhão. Amém, igreja? É quando nós defendemos essa comunhão é que a igreja cresce. Nós cantamos sobre isso aqui. Porque mais e mais são chamados para este amor eterno e infinito. Comam do pão e bebam do sangue purificador do Cordeiro de Deus. E vamos celebrar, porque Ele vive. Bora, Silmara! Mas eu bem sei, que as nossas vidas, ela está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, porque Ele não posso crer no amanhã, porque Ele vive, porque Ele vive.
Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Erga sua mão como quem recebe. Que o amor de Deus, aquele que enviou o Cristo, que a graça de Jesus, o Cristo, o Messias, e que a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja com você e com a sua casa. Vão na paz. Deus abençoe. Amém. Amados irmãos, pedimos só um apoio com o estacionamento. Se você não vai ficar para o segundo